No vídeo de hoje, nós iremos falar da função do segundo grau, mais especificamente sobre os máximos e mínimos da função. Então, para falar de máximos e mínimos, primeiramente vamos verificar a concavidade da função na sua representação geométrica, ou seja, no seu gráfico. Então, vamos observar aqui a nossa concavidade. Primeiramente aqui, eu vou desenhar uma parábola voltada para cima. Nesse caso, o meu a é maior do que zero. Quando eu tenho uma parábola com essas características, ou seja, voltada para cima ou a maior que zero, então eu vou ter um ponto mínimo, que é esse que eu estou destacando aqui embaixo da função, embaixo do gráfico, que é esse pontinho que fica nessa quininha aqui, onde o gráfico muda de comportamento. Então, se a parábola é voltada para cima, eu tenho um ponto mínimo. Em contrapartida, se eu tiver uma parábola virada para baixo, ou seja, com concavidade voltada para baixo, vou fazer o desenho dela aqui, Nesse caso, eu tenho um a menor do que zero. Se eu tenho uma dessas duas características, ou no geométrico, ou no percebendo que o a é menor que zero na função, eu vou ter um ponto máximo, que é esse ponto que eu estou destacando aqui em cima, na quininha da função, Então, esse ponto máximo aqui, ele é obtido em funções que têm a concavidade voltada para baixo, ou seja, com um a menor do que zero. Bom, para falar de pontos máximos e mínimos, nós precisamos falar também do vértice. O vértice é dado pelas coordenadas v, abre parênteses, vx, vírgula, vy, fecha parênteses. O Vx é dado pela equação menos b sobre 2a. O Vy é dado pela equação menos delta sobre 4a. O que eu tenho que perceber aqui? O Vx, o nosso Vx, ele é o número que vai gerar o máximo ou o mínimo da função. Por que máximo ou mínimo? Porque vai depender da concavidade da função. No caso, a concavidade voltada para cima, a gente vai ter um ponto mínimo, e a concavidade voltada para baixo, a gente vai ter um ponto máximo. O Vx, ele vai gerar esse máximo ou mínimo, ou seja, ele é o número que, se eu substituir na função, vai resultar o máximo ou mínimo. Já o Vy é o máximo ou o mínimo da função. Esse ponto aqui é um ponto muito importante porque em vestibulares, questões mais delicadas fazem essa análise, né, do valor que gera o máximo ou mínimo ou o máximo ou mínimo. Então a gente tem que ter essa interpretação. Esse enunciado está me perguntando Vx, esse enunciado está me perguntando Vy. Então, se eu interpreto que o enunciado quer alguma coisa que faça o máximo ou mínimo, eu quero Vx. Se o enunciado está pedindo o máximo ou mínimo, ele quer o Vy. Então, notem a diferença. O Vx, ele quer alguma coisa que vai dar o máximo ou mínimo. Já o Vy, ele quer o máximo ou o mínimo, então ele vai direto ao ponto. Então, tem que ter muito clara essa distinção para que a gente possa resolver da maneira correta cada questão. Então a gente vai abordar agora dois exemplos, certo? E nesses dois exemplos a gente vai utilizar essa ideia do Vx e do Vy. Exemplo número 1. Um objeto é lançado segundo a função f de t igual menos t ao quadrado mais 4t menos 3, que relaciona a altura f de t com o tempo t. Determine. Item A. Quanto tempo deve passar para o objeto chegar na altura máxima? E o item B. Qual a altura máxima? Observem aqui aquilo que nós comentamos anteriormente. No item A, ele quer o tempo para chegar na altura máxima. Então isso faz menção ao Vx. É alguma coisa que vai chegar na altura máxima. Nesse caso,
o Vx vai ser utilizado com o sentido de VT, tendo em vista que o t ele está fazendo o papel do x ali na função do segundo grau. Já no B, no item B, ele pede a altura máxima, então ele está indo direto ao ponto. Isso quer dizer que eu tenho que calcular o Vy. Então, se eu consigo fazer essa interpretação, essa distinção, eu consigo utilizar a equação adequada para cada momento. Então, primeiramente, no item A, a gente vai calcular o Vx. Então, Vx é igual a menos B sobre 2A. E aí vai ficar igual a menos 4 sobre 2 vezes menos 1. Em cima vai ficar menos 4. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E menos 4 dividido para menos 2 vai dar 2. Então quer dizer que o tempo tem que ser de 2 unidades para que chegue na altura máxima. No item B, nós já percebemos que devemos calcular a altura máxima, que é o Vy. O Vy é dado pela equação menos delta sobre 4A. Então vai ficar menos o delta que eu preciso calcular. Então vamos calcular aqui no cantinho delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então delta vai ser igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 3. Aí delta vai ser igual a 16 menos 12, que vai me dar um delta igual a 4. Aí agora eu volto onde eu parei e troco o meu delta por 4. Então vai ficar menos 4 em cima da fração. Sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Então ficamos com menos 4 sobre menos 4. E menos 4 dividido para menos 4 vai ser 1. Então a altura máxima obtida nesse problema vai ser de 1 unidade. Então essa diferenciação do uso do Vx e do Vy é muito importante. Então tomar cuidado, esse tipo de problema de lançamento de objetos faz muita menção a esse tipo de situação. Exemplo número 2. O preço de determinado produto, em reais, é dado pela função P de x igual a x. E a demanda desse produto, em milhares, é dada pela função D de x igual a menos x mais 4. Determine. Item A. Qual o preço que deve ser cobrado para obter a receita máxima? Item B. Qual a receita máxima? A ideia inicial nessa questão é determinar a função receita. Geralmente a função receita é obtida multiplicando a demanda dos produtos que efetivamente vão ser solicitados e o preço, fazer o produto entre a demanda e o preço. Nesse caso, ficamos com R igual o D, que é menos x mais 4, vezes o preço, que é x. Então quer dizer que R vai ser igual a menos x mais 4 vezes x. Fazendo a multiplicação, R vai ser igual a menos x ao quadrado mais 4x. Então está aqui a nossa função do segundo grau. No item A, a gente vai calcular o Vx, tendo em vista que a gente quer saber o preço para ter a receita máxima. Então é alguma coisa que vai gerar a receita máxima, que é o nosso x. Certo? Que o x é o preço, tendo em vista que P de x é igual a x. Então, Vx é igual a menos b sobre 2a, que vai ser igual a menos 4 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, ficamos com menos 4 sobre menos 2, que é igual a 2. Isso quer dizer que o preço tem que ser igual a 2 para que obtenha a receita máxima nessa situação. Item B. Qual a receita máxima? A receita máxima está vinculada com o Vy. Eu quero chegar direto a esse ponto. Então a gente vai calcular o Vy da função do segundo grau. Vy é igual a menos delta sobre 4a. Vou precisar fazer o delta aqui num cantinho. Ó. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac.
Delta é igual a 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 0. Então, a gente vai ficar com 16 menos 0, que é igual a 16. Aí a gente volta ali no VY, que vai ficar igual a menos 16 sobre 4 vezes o A, que é menos 1. Ou seja, menos 16 sobre menos 4, que é igual a 4. Isso quer dizer, nessa situação, que a receita máxima, então, seria de 4 milhares, conforme indica o enunciado. A ideia do vídeo de hoje, então, era abordar os máximos e mínimos de função de segundo grau, apresentar aquela discussão inicial, os exemplos resolvidos até então. Espero que tenham gostado e até a próxima.